Boa tarde, gente linda. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Café da Tarde com Jesus, de número 8 hoje, né? Então vamos lá, só um minutinho. Bom, em primeiro lugar, né? Claro que eu não poderia de agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um precioso Café da Tarde com Jesus. E eu queria agradecer muito a presença de todos vocês novamente. Boa tarde, Marinê, seja muito bem-vinda ao nosso Café da Tarde com Jesus de hoje, né? De hoje. Pois é, gente, eu venho estudando e venho conversando com Jesus, isso não é novidade para vocês, né? Mas eu idealizo um formato, alguma coisa para conversar com vocês, e o Espírito Santo de Deus acaba me guiando para fazer outra coisa, né? Então não tem como, eu tenho que seguir o Espírito Santo de Deus, né? Então eu vou começar o nosso café de hoje, gente, falando que eu resolvi trazer a mensagem do Evangelho de Jesus. Eu vou abaixar um pouquinho aqui, do Evangelho de João, né? Para vocês, porque eu achei assim isso tão maravilhoso, é um negócio assim tão incrível, que a gente vai voltar um pouquinho para aquele tempo para a gente poder entender o contexto que tudo isso aconteceu, né? Então, eu trouxe uma palavra para vocês para a gente abrir esse café, e essa palavra não poderia de estar em outro evangelho. E essa palavra se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, tá? Nesse capítulo, nesse versículo, João diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Bem, então nós vamos introduzir a mensagem do Evangelho de João para a gente poder entender um pouquinho isso. Boa tarde, Bia. Seja muito bem-vinda de novo nessa tarde, né? Ai, vamos lá, né, gente? O que eu pude extrair do Evangelho de João, vocês já devem ter ouvido. Boa tarde, minha linda, que Deus te abençoe grandemente. Que Deus os abençoe grandemente, né? O que eu trouxe para vocês não é muito diferente daquilo que vocês ouviram dizer, mas é uma coisa que chamou muito ao meu coração, conforme eu fui escrevendo, conforme eu fui pesquisando e estudando, né? Porque é impressionante, a gente escuta, a gente lê, mas quando outra pessoa conta pra gente, parece que o negócio tem mais poder, né? Então, o que eu percebi aqui, o que eu vi, né? O Evangelho de João, gente, ele é, na tradição, ele é tradicionalmente conhecido como... o João é conhecido como discípulo amado de Jesus, um dos 12 apóstolos. E nós vamos pensar um pouquinho depois porque é que ele é tradicionalmente conhecido, João, como discípulo amado de Jesus. Quando a gente fala uma frase como essa, a impressão que a gente tem é que Jesus tem preferência por um dos seus apóstolos, e isso não é verdadeiro. Jesus não tem preferência por ninguém. Deus não tem preferência por ninguém. E nós vamos entender por que é que esse evangelho ficou conhecido como o Evangelho de João, o discípulo amado de Jesus. Na verdade, eu diria que é o evangelho que mostra o amor de Jesus, o amor que João sentiu através da presença de Jesus. Essa seria, acho que, a maneira mais correta da gente atribuir isto, né, ao Evangelho de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito, eu acho que vocês, eu não sei qual é a opinião de vocês, porque ele também ficou conhecido porque ele
ele manifestava esse amor. Ele não escondia, ele falava, ele verbalizava, ele não cansava de demonstrar o amor que ele sentia por Jesus. Então, talvez por isso que ele tenha sido conhecido como o discípulo amado de Jesus, né? Aonde que aconteceu isso? Locais principais onde se passou tudo isso, né? Que nós vamos ouvir aqui nas Escrituras e ler, né? Isso foi na região da Judéia, principalmente em Jerusalém. Nós vamos colocar aqui as palavras-chave que carregam este evangelho. As palavras-chave que contém no evangelho de João, ele fala sobre crer, sobre amor, vida, verdade e luz. Se vocês forem perceber isso que eu acabei de falar aqui, crer, amor, vida, verdade e luz, são coisas espirituais. São coisas que não são palpáveis, mas são coisas que a gente sente, que a gente vibra, né? Quanto que João escreveu isso? João escreveu isso 90 anos depois de Cristo, entre 90 a 100 anos depois de Cristo, e ele estava na cidade de Éfeso. O evangelho de João é tido mundialmente como o evangelho da vida, porque ele explica a vida. Então vamos lá, vamos perceber aqui o que eu fiquei pensando quando eu comecei a escrever isso, né? Vem comigo aqui. Eu fico pensando, quem era João, né? Bom, segundo as escrituras, João era o quê? João era filho de um homem chamado Zebedeu. João era um pescador. E João, ele era pescador, a profissão dele era pescar. E ele pescava junto com o seu irmão Tiago. E um belo dia que ele estava pescando, Jesus apareceu na frente dele. Em frente ao seu irmão Tiago. Simplesmente quando eles estavam consertando as redes do barco, que eles iam trabalhar. Agora eu fico imaginando qual seria a minha reação se eu estivesse no lugar deles. Porque Jesus apareceu para mim. Jesus apareceu para mim, mas para mim, a forma como Jesus apareceu, que eu tive esse meu encontro com Jesus, ele foi diferente do encontro que o João teve, que está escrito na Bíblia aqui. Quando eu tive um encontro com Jesus, Jesus já se manifestou um milagre na minha mente. Então, Jesus manifestou um milagre na minha mente. Aí que eu percebi, meu Deus, isso que está acontecendo comigo não sou eu, é uma coisa diferente. Nunca eu senti o que eu estou sentindo agora. E para João foi diferente. O João estava trabalhando, estava consertando, né? Impressionante, as redes do barco dele. E simplesmente Jesus se dirigiu para ele e falou assim, não sei se ele falou João, se ele falou Tiago, enfim, deve ter dito, porque ele era Deus e Deus sabe de tudo. Pediu para ele simplesmente que eles largassem a pesca para segui-los. Agora, o mais interessante é que se você procurar nas escrituras e tentar entender tudo isso, como eu estava falando antes, né? Jesus se manifestou para mim de uma forma diferente. Então, eu percebi que era Jesus porque ele fez um milagre na minha mente, nas minhas emoções. Ele realmente me colocou num lugar, me blindou, que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer Jesus daquela forma, né? Agora, no caso de João, ele já tinha ouvido falar de Jesus, né? Ele já tinha ouvido falar, João e Tiago, eles eram seguidores de João Batista, então ele já tinha ouvido falar de João e de Jesus, e o que Jesus estava fazendo, né? Naquela época, imagina, naquele lugar. Só que quando Jesus se dirigiu a palavra dele para João e fez de chofre aquela pergunta, João não titubeou. João disse:
eu largo tudo e vou te seguir. Agora, o mais interessante que eu fico pensando sobre isso, eu queria que vocês refletissem isso comigo. Eu fico pensando, nossa, como é que ele nunca ele ouviu falar de Jesus, mas ele não conhecia. Como é que na hora o cara se manifesta, ele fala uma coisa pra você e você do nada, você simplesmente larga tudo e segue ele? Como é que isso pode acontecer, né? Então, o que a gente pode perceber é o seguinte, 2 fatores super importantes nisso aqui. João tinha ouvido falar do mestre, só que a decisão que ele tomou para seguir Jesus, ela veio porque ele teve a certeza, ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele teve a certeza quando Jesus se dirigiu para ele e ele percebeu, ele reconheceu primeiro o quê? Ele reconheceu a presença de Deus em Jesus. Foi isso que deixou ele assim, deve ter deixado ele atônito. Meu Deus, que presença é essa? Porque a presença de Deus a gente sente. A gente não pode explicar, a gente sente aquela presença, a gente sente aquela unção. A presença de Deus, quando ele aparece, é uma coisa assim que é diferente. Você sente a presença. E ele também viu que a autoridade de Jesus nas suas palavras, quando Jesus propôs para eles que eles o seguissem. Então, gente, o fator decisório para que João largasse tudo e começasse a seguir Jesus foi. Não teve milagre, não teve nada. Ele reconheceu na hora que ele não era normal, ele não era um homem comum. Ele reconheceu ali a presença de alguma coisa que não dava para explicar. E ele percebeu a autoridade que emanava nas palavras de Jesus através do pedido que Jesus fez. Vocês estão entendendo como é sério isso? Que é uma loucura, é muito sério isso, é maravilhoso. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do panorama geral da época, né? Quando João escreveu esse evangelho, né? Então, eu fico pensando que quando ele escreveu isso, é porque ele foi tão impactado pela presença de Deus. Ele acreditou na hora que aquele ser humano que estava na frente dele, ele era diferente. Ele emanava uma presença que ele nunca tinha visto jamais na presença de ninguém. A autoridade com que ele falou, ela foi autoexplicativa, não precisava de explicação, não precisava de prova, não precisava de nada. Então, realmente, ele por si só estava Deus manifestado na presença de Jesus. Então, ele não titubeou para seguir Jesus. Entendeu como é forte? Eu fico imaginando quando ele foi escrever, né? Porque o Evangelho de João, quando ele escreveu, o Evangelho de João, ele está dividido em 21 capítulos. O livro começa, o panorama geral, né? Com uma verdade básica de Deus, com estilo poético que só João conseguiu escrever. Quando ele apresenta, né? Jesus, que está em João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele apresenta muitas lições importantes também. Como viver aqui na Terra, como determinar o nosso destino eterno depois de morrermos. João, gente, é um livro que mais claramente estabelece que Jesus é o Messias judaico sobre o qual o Velho Testamento profetizou. Quando Jesus teve todas essas percepções, ele não teve dúvida. Essa pessoa que está aqui é o Messias judaico que eu estudei, porque naquele tempo não tinha diversão, não tinha nada. As pessoas estudavam, as pessoas eram aplicadas, era lei, as pessoas liam as leis de Deus, os mandamentos, existia a Torá, aquela coisa toda. As pessoas, elas tinham tempo para se dedicar ao trabalho, à família e para conhecer o Deus. Era aquilo que se fazia naquela época, né?
Então, quando João encontrou com Jesus, na hora ele não duvidou, veio na mente dele. Ele é o Messias judaico, na qual o Velho Testamento profetizou. Esse evangelho, gente, ele traz ensinamentos sobre o propósito de Jesus Cristo. Qual é o propósito que Deus teve para mandar Jesus Cristo para a terra? E o motivo pelo qual ele foi enviado aqui para a terra, né? Por Deus. O evangelho de João, ele também tem uma característica diferente dos outros 3 evangelhos, porque nós temos 4 evangelhos depois que Jesus iniciou o seu trabalho aqui na terra, né? A sua missão. Ele se diferencia dos demais porque o evangelho de João, conforme o chamado que ele teve, ele não se foca tanto nos eventos, né? Ele se foca em termos espirituais, como eu estava dizendo. Ele fala em amor, ele fala em vida, ele fala em eternidade, porque foi o que João sentiu. Então, se João sentiu isso, a percepção dele foi essa, que ele não teve dúvida, o evangelho dele evidencia tudo isso pra gente, né? E por último, né, tem uma mensagem clara no evangelho de João. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Tá tudo bem? Espera só um pouquinho. O meu som parou aqui. E eu gosto muito de ter uma musiquinha quando a gente está falando sobre Jesus, né? Então vamos lá. A mensagem que João traz é que ele nos convida e nos ajuda a compreender a verdade sobre Deus. A verdade sobre a eternidade e a verdade sobre a decisão de aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal. Porque essa verdade ele sentiu, e quando ele sentiu, imediatamente ele tomou a decisão de seguir Jesus. É impressionante isso, né? Nesse evangelho, gente, boa tarde, Paula, seja muito bem-vinda no nosso Café da Tarde com Jesus. Que Deus abençoe o seu lindo coração. Nesse evangelho, gente, nós vamos encontrar 8 milagres. Esses 8 milagres, segundo João, ele evidencia, são evidências irrefutáveis da divindade de Jesus. Por quê? Porque só Deus pode fazer milagres. E se Jesus operou esses 8 milagres, ao qual João relata aqui, ele está nos mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus, só o Filho de Deus poderia fazer milagres, mais ninguém. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz o milagre que ele quiser operar. Então, gente, esses milagres são chamados de sinais. Sinais, evidências irrefutáveis da divindade de Jesus, né? São sinais que, por mais que o milagre em si, os eventos apontam para algo muito além desses milagres. Eles vão transmitir o quê? Uma ligação espiritual e revelam essa verdade importante. Os milagres, né, que estão nesse evangelho, nós temos aqui a transformação da água em vinho, que a gente encontra em Jó, capítulo 2, de 1 a 12. Nós temos cura à distância, que nós também vamos... João, capítulo 4, 46 a 54, eu falei Jó e João, perdão. Nós temos a cura do paralítico no sábado, que é outro milagre, que a gente vai encontrar em João, capítulo 5, versículo de 1 a 18. Nós também vamos encontrar a multiplicação dos pães e dos peixes, em João, capítulo 6, de 1 a 15. Nós vamos encontrar em João 6, de 16 a 21, Jesus andando sobre as águas. Nós vamos encontrar
a cura do cego de nascença, em João, capítulo 9, de 1 a 41. E a ressurreição de Lázaro, em João, capítulo 11, entre 1 a 47, e a pesca milagrosa de João, né? No capítulo 21, de 1 a 11. O que acontece, gente? A gente acredita os fatos, as evidências que João escreveu esse evangelho quando ele estava em Éfeso, na Ásia Menor, como eu falei anteriormente, no ano de 90 a 100 depois de Cristo, né? Agora tem um outro ponto aqui. Essa é a visão de João. Então João evidencia, João atesta que ele é o Filho, o Messias, que foi prometido, que foi profetizado no Antigo Testamento, né? Ele atesta que ele é o Filho de Deus, ele coloca a divindade de Deus, ele mostra a divindade em Jesus, através dos milagres, e é uma coisa impressionante mesmo. Eu fico imaginando ele na época que ele estava ali na praia e que Jesus apareceu para ele. Numa época, gente, em que o povo não acreditava em nada. Numa época que as pessoas eram mortas, as pessoas eram crucificadas, a maldade estava rolando solta. Eles ouviam falar de Deus, mas eles não acreditavam em Deus. Eles não acreditavam. Então, realmente foi preciso que Deus mandasse o Filho dele, Jesus, para mostrar o amor de Deus, a bondade de Deus, como é que Deus olha os seus filhos, para que a gente pudesse entender, para que o ser humano não continuasse a fazer as barbaridades que eram feitas às pessoas que não cumpriam a lei naquela época. A forma como as pessoas eram feridas, como as pessoas eram humilhadas, o que acontecia. Não bastasse isso, nós vimos o que aconteceu com Jesus. A prova viva de que essa era a mentalidade, que a cultura deles era essa, é o que aconteceu com Jesus. Meu Deus do céu, é uma coisa impressionante. Ele não só veio para mostrar como ele morreu através da maldade que existia no coração e das pessoas. O quanto as pessoas tinham o coração endurecido, quantas pessoas julgavam, quantas pessoas condenavam. É uma coisa impressionante. Então João percebe aquela bondade naquele homem, ele percebe a divindade. Então ele quis escrever esse evangelho atestando isso. É como se ele tivesse dizendo para mundo, existe alguma coisa que nós precisamos prestar atenção e que nós não estamos prestando atenção agora. Nós estamos fazendo tudo errado. Para onde nós estamos olhando? Onde que nós estamos colocando o nosso foco? Na lei ou em Deus? Estão entendendo? Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho de uma coisa que eu li, que eu trouxe para vocês, é que não bastasse isso, né? Diversos estudiosos que vêm no Evangelho de João, que aí começaram-se a estudar teologia, fazer uma série de coisas, a Bíblia foi montada, isso demorou centena de tempos, né, para que isso fosse colocado, esse compêndio todo num livro, para que a gente pudesse estudar tudo isso que aconteceu. Então as pessoas estudaram, né, profundamente para poder avaliar tudo isso, né, que está escrito aí. Então a teologia mais desenvolvida, ela é uma reflexão profunda sobre a identidade de Cristo, né? Porque aí eles foram se aprofundando cada vez mais em relação ao quê? Em relação aos outros evangelhos que foram escritos também. Então, características literárias principais dizem que o prólogo que João fez no evangelho dele, que é João capítulo 1, entre 1 e 18, é um verdadeiro hino teológico, gente, que apresenta Jesus como o verbo. A gente tem que colocar isso na situação que eles compreendiam as palavras, né, no contexto daquela época. Então é um hino teológico que apresenta Jesus como o verbo
verbo, entre parênteses, quer dizer logos, eterno, que se fez carne. Número 2. Outras características literárias principais que eles realmente compreenderam. Os sinais e discursos, porque toda a estrutura do Evangelho de João, né, é feita em torno dos milagres e dos extensos discursos de Jesus, né, que revelam apenas os milagres e os discursos revelam a sua identidade, que filho de Deus, porque nenhum outro ser tinha se manifestado com tamanha sabedoria diante deles. E ali eles perceberam a missão que este homem tinha na terra, né? Uma outra coisa que é uma característica principal nesse evangelho é o uso de simbolismo e metáforas. João, frequentemente, ele utiliza durante a escrita do evangelho símbolo como luz, água e pão, para ilustrar, gente, verdades espirituais profundas. E ele tem narrativas únicas, o quarto ponto, narrativas únicas, que nos outros evangelhos não tem, só tem no evangelho de João, que inclui o quê? Episódios que não são encontrados nos outros evangelhos, como o casamento em Canaã, em João, capítulo 2, de 1 a 11, e a ressurreição de Lázaro. Essas duas passagens só se encontram no evangelho de João. Lázaro, ele foi... eu li num dos sermões e num dos estudos que eu estou fazendo, que naquela época, o que acontecia? Conforme a lei, etc. e tal, os judeus, né, eles acreditavam que poderia acontecer alguma coisa com o homem, e o homem poderia até ressuscitar até 3 dias depois da morte dele. E que quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus deixou a mando do Pai dele, de Deus, de propósito, deixou passar 4 dias depois da morte do Lázaro. Porque se Jesus fosse intervir e ressuscitar Lázaro até 3 dias depois que ele tinha morrido, os gentios, os fariseus, as pessoas iam dizer: não, você não fez milagre, está escrito aqui na lei que pode acontecer qualquer coisa, e a gente só dá, vamos dizer, o atestado de óbito que uma pessoa morreu depois de 3 dias. E como você salvou ele antes, você diz que ele viveu antes dos 3 dias, então esse milagre não é seu. Então este milagre, por que Jesus escolheu ir depois? Foi para provar ali que o milagre, ele era o Filho de Deus e que ele tinha ressuscitado. É para terminar, vocês estão entendendo, qualquer possibilidade das pessoas não encararem a ressuscitação, né, que ele ressuscitou Lázaro, ressurreição de Lázaro, perdão, depois de 4 dias, no 4º dia. Então foi provado que aquilo era uma evidência, que era um milagre, porque até 3 dias não podia ser milagre. Eu consegui me fazer entender, eu me confundi um pouco na hora de falar, mas eu acho que era isso, eu acho que eu consegui passar para vocês o que eu tô querendo dizer. Bom, tinha um teólogo, Carson, um teólogo canadense, é um teólogo reformado evangélico. Ele também disse que o evangelho de João, gente, se destaca pelo uso de simbolismo, pelos discursos extensos que servem para revelar a natureza de Jesus como Filho de Deus. Então, gente, o propósito explícito, o propósito do Evangelho de João, ele é declarado em João 20:31. Diz assim: estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo.
Não tem como, não tem para ninguém. Ele está dizendo, ele está afirmando. Isto aqui eu deixei documentado para que vocês não tenham dúvida mesmo. Que este aqui é Jesus Cristo, é o Cristo, o Filho de Deus. E que para que crendo tenham vida em seu nome. Então ele está testando aqui e chamando, ele está contando as boas novas. Evangelho quer dizer levando as boas novas. Ele está contando com toda a propriedade que se vocês acreditarem neste homem, vocês vão ter vida. Porque o que nós estávamos vivendo antes desse homem chegar, isso não era vida, isso era sofrimento, né? Aí é incrível, João escreve com a intenção: boa tarde, Cunha, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Café da Tarde com Jesus. Então é impressionante quando a gente pega em riqueza de detalhes que João escreve, João deixou escrito com a intenção de revelar mesmo: Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus. Ele está oferecendo uma oportunidade teológica que visa levar seus leitores, levando todo mundo que lê o seu evangelho, a ter uma fé verdadeira e salvadora em Jesus Cristo, entendeu? Então, o propósito, gratidão, que maravilha, que Deus abençoe, Marilane, escreve o teu nome, você está em Portugal, querida, que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe o seu lindo coração. Escreve o teu nome para a gente te conhecer aqui no nosso café. E saiba que nós temos um grupo VIP de WhatsApp, que se você entrar no link da minha bio, você vai receber o conteúdo. Marilene Cunha Tavares, que Deus te abençoe grandemente. Você vai receber o PDF desse café, tá? Que eu mando no grupo. Então, voltando aqui ao nosso evangelho, né? A mensagem do evangelho de João, o propósito dele era claro, porque ele tinha sentido isso no coração dele. Era de levar as boas novas. Nós é que agradecemos, eu e Jesus, viu? Ele queria levar para todo mundo o bem-estar que ele sentiu ao perceber isso. E a realização que ele teve como ser humano, né? E a glorificação, e como ele pôde glorificar a Deus. Gente, ele pôde agradecer realmente. Isso que eu acho interessante, porque hoje eu agradeço Deus em espírito, Jesus em espírito. Agora ele agradeceu Jesus em carne viva. Jesus estava na frente dele. Eu não tenho ideia da luz que Jesus passava, porque quando João conheceu ele ali na praia, que ele estava arrumando as redes do barco dele, eu só imagino a luz que emanava de Jesus. Porque ele não precisou de explicação nenhuma. Ele largou tudo para seguir. Daí eu fico imaginando. Porque se eu tive a experiência que eu tive, que foi uma loucura, e que é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu quero contar para vocês que esse Deus, esse Jesus existe. E se a gente buscar, a gente encontra Deus dentro da gente. Eu imagino eu não consigo imaginar o que foi que João sentiu naquela época. O que João sentiu naquela época, eu acho que não dá para descrever, por mais que a gente tente colocar isso em palavras, né? Por mais que a gente tente imaginar. Nossa, eu imagino só, ele deve ter mexido com ele inteiro, virou ele de cabeça para trás, falou: mas que mundo é esse que eu vivo? Eu não quero saber de mais nada, eu quero ir atrás da luz deste homem, eu quero conhecer quem é esse Jesus, eu quero fazer parte desse ministério, eu quero contar para os outros que o quê? Que eles não têm ideia do bem-estar. O bem-estar, ele é promovido pela mudança do nosso coração. Bem-estar é promovido quando a luz entra na nossa mente, no nosso coração. Quando a paz invade a nossa vida.
quando nós tomamos uma decisão que a gente se sente seguro, que a gente se sente amparado, não tem preço, não tem preço, e é só a paz de Deus, só a paz que vem de Jesus para promover isso no nosso coração. Não tem para ninguém. Então, gente, João diz que o propósito de Deus é eterno e imutável. Por quê? Porque ele traz a sua realização, ele traz plenitude para a tua vida. Plenitude que você só vai conseguir encontrar em Jesus. E ele traz um significado para a tua vida. O que é o significado? O verdadeiro significado da vida, que é você aprender a amar. Você não sabe amar, nós não sabemos amar. Nós não sabemos porque a nossa referência de amor é muito pobre. A nossa referência de amor vem através do relacionamento que nós temos que nós tivemos com a nossa família, vem através do significado que nós demos quando presenciamos os nossos pais se relacionando. Então, esta não é a referência do amor verdadeiro, vocês estão entendendo? E a referência que a gente tem, a referência terrena, nós carregamos para os nossos relacionamentos. Então, João sentiu esse amor transbordava. Eu fico imaginando, porque se eu sentir na minha mente aquilo que Jesus fez comigo, quando eu estava dentro de um hospital, quase morrendo, e que sumiu qualquer problema, qualquer possibilidade de eu pensar numa coisa ruim, só me veio amor, só me veio vontade de viver, só me veio vontade de sair daquele hospital. Eu fico imaginando João naquela época percebendo isso. Então João diz, Jesus é a encarnação do verbo, é amor em ação, entendeu? É muito lindo isso. Aí, gente, eu peço para vocês, imagine se transportando para o que se conhece pouco ou nada da história, para um tempo que a humanidade ali, lá atrás, a humanidade não sabia nada dessa verdade profunda. Ela não sabia, ela não tinha ideia que aquele homem que estava transitando no meio deles fosse capaz de mudar a história da humanidade. Você consegue imaginar isso? Não, né? Não passa pela cabeça da gente. Mas Jesus foi tão importante, tão importante, tão importante. Era o Filho de Deus, que ele foi capaz de mudar o calendário mundial. Ele foi capaz de promover milagres, ele foi capaz de fazer tanta coisa que somente o Filho de Deus Pai seria capaz de fazer isso, né? Então, gente, é esse cenário que eu quero que vocês percebam, que as palavras inspiradas do Evangelho segundo João é um relato que transcende os limites do tempo e do espaço. Transcende o limite do tempo, daquilo que eles enxergavam. Transcende, é uma coisa que é fora daquilo que eles vivenciavam e daquilo que eles viam. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando a gente mergulha no prólogo do Evangelho de João, nós somos envolvidos, não é para a gente só ler. Quando você for ler o Evangelho, se coloque dentro daquele tempo, se jogue dentro daquela história. Perceba a aura de mistério e maravilha que João percebeu ali. Porque ali, gente, a gente não percebe apenas um relato. A gente vê o que? Uma revelação profunda do propósito que Deus tem para a nossa vida. É muito doido isso, mas é muito profundo. E aí, gente, nesse texto, né,
eu fico apaixonada quando eu vejo isso, quando eu leio isso, eu falo, meu Deus do céu, ninguém me ensinou a olhar para a Escritura dessa forma, a me transportar para aquele universo, a perceber, a ver uma série com riqueza de detalhes, perceber quais eram os hábitos daquelas pessoas, o que elas falavam, o que elas faziam, a falta de amor, a falta de crença, ou o amor, ou a crença, né? É pra gente perceber tudo isso, porque são coisas, muitas vezes as coisas, elas estão na nossa frente, mas nós nos enxergamos, né? Então, nesse texto do Evangelho de João, gente, a gente pode contemplar, é para você contemplar a encarnação do Verbo, que é Deus em ação no seu Filho, a manifestação de Deus, que é o eterno, no tempo. Que tempo, Margarete? Naquele tempo que Jesus esteve na terra. E a personificação de Deus, a personificação da divindade de Deus na forma de um ser humano, que foi Jesus Cristo, né? Filho de José e de Maria. É muito lindo isso, é muito profundo, é muito envolvente, é sagrado, é único. Ele mudou o conceito que nós tínhamos sobre o ser humano. Ele veio para provar para a gente que nós estávamos olhando para o lugar errado na nossa vida. Ele veio para a gente descobrir, para a gente olhar para o céu. Ele veio para mostrar que existe um universo que nós não conhecemos, que é para nós lermos aquilo, para a gente prestar atenção, e ver e ler as Escrituras e perceber o sagrado que tem dentro disso tudo, né? Então, João, capítulo 1 e 2 diz o Verbo eterno, né? No princípio, ele diz assim, era o Verbo. No princípio, antes de Jesus vir para o mundo, entende? Antes de Deus se personificar em Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então, o início do Evangelho de João, gente, ele faz uma declaração muito profunda e fundacional. O que é fundacional? Que ele fundamenta a identidade e a natureza de Jesus Cristo, apresentando-o como o Logos, que Logos naquela época significava uma palavra grega que significa palavra, né? Mas que também carrega uma conotação naquela época, né? De razão, princípio e ordem. Vocês sabem que o berço da filosofia era a Grécia. Então, o que vem ali dos filósofos e tudo mais é muito sério. E aquilo isso faz parte da história, a gente não pode desprezar isso. A gente tem que perceber que esta palavra, né? Por que a Bíblia é tida como a palavra? Porque ela carrega o que? Uma conotação do que? De razão, princípio e ordem. Por quê? Porque se nós formos olhar o universo como um todo, a gente percebe a ordem dos planetas, a ordem, a origem, a ordem, tudo tinha ordem, tudo funcionava. Maria Nascimento, tudo bem? Seja muito bem-vinda no nosso Café da Tarde com Jesus. Depois vai ficar no meu Instagram, você vai ter a oportunidade de poder acompanhar a nossa live, né? Desde o comecinho. Eu agradeço a tua presença, que Deus abençoe teu lindo coração, tá? Então, a palavra logos, que era de origem grega, e o significado dessa palavra, logos é palavra, ela carrega a conotação do quê? De razão, princípio e ordem. E o que no final a gente percebe que essas escrituras, que é a palavra de Deus, né?
É a palavra de Deus personificada através da história. O que ela vai nos mostrar? Ela vai nos mostrar o princípio de tudo, que quando o mundo, né, quando Deus gerou o mundo, nós tínhamos ordem, existia um princípio, existia uma razão. Então era tudo com muita ordem, né? Tudo com muita ordem. E ele quer devolver essa ordem natural que o homem perdeu quando ele acabou se desviando dos caminhos de Deus, quando ele acabou se apoiando no seu próprio entendimento. Nós estragamos essa ordem que tinha no universo, que ainda existe, né, nos planetas, essa coisa toda, que se a gente olhar, né, tudo isso de uma forma muito mais ampla, a gente vai perceber que é esta ordem que Jesus quer que o ser humano traga para a sua vida, né? Então, gente, a afirmação de que o verbo estava com Deus e era Deus, nos primeiros 2 versículos, ele definitivamente estabelece a divindade de Cristo e sua eterna existência e comunhão com o Pai, enfatizando a unidade. O que é unidade? Unidade e a distinção dentro da Trindade. Unidade nós somos íntegros, nós somos nós somos indivisíveis, nós somos a expressão máxima da vida. É isso que Deus espera que a gente revele aos nossos semelhantes, que a gente não separe as pessoas, que a gente não julgue. Ele está restabelecendo a ordem do universo. Ele está nos restabelecendo a santidade. Ele veio para nos mostrar que nós estávamos olhando para o lugar errado e que nós estávamos funcionando de maneira errada, que nós precisamos entender o significado espiritual de tudo isso. É muito difícil você colocar em palavras certas, porque cada pessoa tem um entendimento, mas se você ampliar a tua visão, o teu horizonte, você vai entender isso que eu estou dizendo, né? Então, voltando à história, né, para finalizar essa parte, a escolha do termo logos, gente, não é acidental, que significa palavra, pois ela ressoa tanto para o público judeu, evocando a sabedoria criadora de Deus, presente em Provérbios, né? Porque isso vem desde o Antigo Testamento e que a gente pode perceber em Provérbios, né? Quanto para o público grego, lembra que eu falei, é o berço da civilização, os filósofos e tudo mais? Para quem? O logos era o princípio que racional, que dava ordem ao universo. Então é uma palavra, é a encarnação do verbo, é Deus se manifestando para que o homem coloque ordem dentro do pequeno universo que nós somos. Nós somos uma partícula deste universo, nós somos um pedaço deste universo e nós precisamos funcionar em perfeita harmonia para que a gente tenha uma vida plena e uma vida abundante. Então, desta forma, gente, João comunica que Jesus é a encarnação desta razão divina, é a expressão máxima da sabedoria e do poder criador de Deus, fazendo uma ponte entre as expectativas messiânicas judaicas, que eu estava falando, e as filosóficas gregas, entendeu? Então, este início também estabelece o tema da revelação. Através de Jesus, o Logos, Deus se torna conhecível e acessível à humanidade. Porque o Deus que nós conhecemos, gente, o Deus que nós imaginamos, ele está distante, ele está na prateleira, ele está nas igrejas. Nós temos que trazer esse Deus, traz o teu Deus para dentro do teu coração, que você vai sentir ele dentro de você, porque você tem aquela centelha divina, você tem um carimbo. Você tem um carimbo quando você nasceu, quando ele te deu vida, ele te deu essa centelha, ele te deu a vida para que você germine
que você transborde a tua vida com os ensinamentos que ele está passando para você. Então é para você olhar não para o problema quando você tiver um problema, olha para a solução, por favor. Olha para a solução, olha para o que diz as escrituras, olha para o que diz os evangelhos. Acredite naquilo que João está dizendo. O que João disse, eu digo para vocês. O que eu senti naquele hospital, quando Jesus me segurou no colo, não tem para ninguém. Não dá para descrever. A gente sente, é uma energia que toma conta da gente, que é impressionante, que não dá para explicar com palavras. Aqui todas essas pessoas tentam explicar por palavras, mas é isto que acontece. Então, gente, essa expressão perfeita da natureza de Deus, ela é reforçada em vários versículos. Por exemplo, em João 14:9, onde Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Ele afirma, quem está me vendo, está vendo meu Pai. Em Hebreus 1, capítulo 3, diz que descreve o Filho como o Filho resplendor da glória de Deus. Então, quando eu leio isso, eu imagino o que João sentiu quando ele viu, quando ele percebeu a luz que envolvia Jesus. Então é para que a gente acenda essa lâmpada que tem dentro da gente, para que a gente possa refletir essa luz também de Deus, entendeu? Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, esse evangelho é um negócio assim fora de série. É o único evangelho que realmente retrata desta forma poética, desta forma, mas é poética porque é poético. Deus é poético, Deus é amor. E Deus você sente, você vibra numa energia, que a energia de Deus é completamente, quando você se sente abraçado pelo amor de Jesus, quando você está em comunhão com Ele, perceba que a tua mente é iluminada, o teu coração é iluminado. Eu, por exemplo, quando eu pego um louvor, quando eu presto atenção, eu vou me degustando nas palavras das pessoas que têm, por exemplo, a criatividade de colocar Deus na música, através daquilo que elas sentiram, através daquilo que elas perceberam. Você começa a perceber vida ali, vida. Então, Deus é vida. Se você está desanimado, se você está para baixo, se você está doente, se você está perdido, você não está acessando essa fonte de água viva, que é o Deus dentro de você, que é essa centelha divina, que você precisa o quê? Frutificar isso, você precisa fortalecer o teu espírito, você precisa enxergar o evangelho verdadeiramente como ele é, não com o entendimento que a gente tem. Então, eu estou tentando ajudar vocês a perceber em palavras o que eles sentiram, o que João presenciou. João viu e sentiu. É difícil a gente colocar em palavras aquilo que a gente viu e sentiu, né? Mas é isso que retrata o Evangelho de João. Então, gente, João nos convida para que a gente reconheça em Jesus não apenas um mestre ou um profeta, mas que a gente reconheça que ele é o próprio Deus encarnado, o Criador e sustentador de tudo que existe. Se ele é tudo que existe, tudo é tudo. E se você existe, nós fazemos parte do tudo. É porque nós somos filho de Deus. Nós temos que nos apropriarmos disso e aceitarmos Jesus, que é a fonte de vida e luz para a humanidade. Então, gente, agora nós vamos fazer um pequeno resuminho dessa live para vocês entenderem o que foi dito aqui. Ponto 1 dessa live. João revela a natureza de Jesus. É impressionante como ele revela nas escrituras. Ponto 2. João revela Jesus como que o Messias prometido no Antigo Testamento. Ponto.
o Filho de Deus. Tá, ele é categórico, ele não tem dúvida, ele não deixa ninguém colocar dúvida nele. Ai, gratidão, gratidão, Mary. Ele não deixa ninguém duvidar disso. Ele sentiu. É a mesma coisa aqui. Eu falo, não foi Deus. Sei lá o que foi que aconteceu comigo. Foi Deus. O que eu senti naquele hospital, como é que eu vou dizer para vocês que não foi o agir de Deus na minha vida? Foi o agir de Deus. Eu era uma pessoa tão enfronhada com pensamentos negativos, sentimentos negativos. Vivia com uma tristeza muito grande. Gente, é difícil quando você vive a vida toda falando sobre problema, pensando sobre problema, só que a solução tem um abajur na nossa frente. Deus é luz, Ele está trazendo luz. Olha para mim, pelo amor de Deus, que vai acabar tudo isso que está acontecendo na tua vida. Eu não via. Eu acordava, o que eu prestava atenção? Eu prestava atenção nos meus problemas, nas dificuldades que eu tinha. Fulano fez isso para mim, ciclano não fez isso. Quando você começa a olhar para o problema, você vai o quê? Cultivar problema. E você vai o quê? Você vai fortalecer o teu corpo com o quê? Com problema, com energia negativa. E isso vai o quê? Vai te trazer doença. Então você tem que pôr luz na tua vida. Luz é vida. Por isso que esse é o evangelho da vida. Porque luz é vida. E Jesus é vida para a vida da gente. Então, né? Que pontos que eu falei? O ponto 3, vamos para o ponto 3, o propósito de Deus. Qual é o propósito que Deus teve? Sempre foi sempre, desde o dia que a gente veio para o mundo, eterno e imutável, para que a gente perceba o nosso real significado na nossa vida e que a gente tenha paz e abundância. Esse é o ponto 3. É para isso que ele veio, não veio para outra coisa. Ponto 4. Com a ressurreição de Jesus Cristo, ele voltou para o Pai e ele fala sobre a verdade da eternidade. E o ponto 5, que eu acho mais importante de todos. Além de tudo isso, ele fala sobre a verdade, sobre a decisão de aceitar Jesus. Eu diria que escolher Jesus. Ai, Margarete, que caminho que você quer escolher para a tua vida? Eu falei, gente, eu quero andar com Jesus o resto dos meus dias. Ele é luz. Ele acalma meu coração. Ele me tira as aflições. Eu confio. Por mais que eu tenha problemas, por mais que as dificuldades apareçam, vocês pensam que eu não tenho dificuldade para sentar aqui, para poder falar deles? Eu tenho que lidar com as minhas crenças, eu tenho que lidar, será que eu sou capaz? Mas eu sou. Deus me deu, está me dando essa autoridade de falar no nome dele, assim como Deus deu autoridade de João verbalizar o evangelho dele. Ele está me dando a autoridade pela experiência que eu tive de falar que ele é o soberano. Ele cura. Eu estava morrendo e eu estou aqui. Ele cura. Durante o meu tratamento oncológico, que foram 7 meses, eu senti ele curando o meu sangue. Eu senti ele me trazendo vida, eu senti a vibração, a energia, eu senti o meu corpo ferver, eu chorava, foi uma coisa maravilhosa. Boa tarde, Heloísa, tudo bem? Seja muito bem-vinda, minha linda. Nós estamos finalizando aqui. Eu estava falando 5 pontos, que é o resumo principal dessa live. Por favor, reveja este conteúdo. Anote os pontos principais que vocês gostaram. Deixe o seu comentário. É preciso falar mais sobre Jesus. É preciso falar da verdade. Que é preciso que o nosso espírito, é preciso que a gente seja sensibilizado pelas palavras de Deus.
o mundo, a correria do nosso mundo, a correria, as preocupações, elas vão nublando a nossa mente, elas não deixam a luz entrar. É preciso que a gente tenha clareza que quando a gente pega uma escritura, pega uma palavra para a gente ler, é preciso que a gente entenda. Olha, um dia vocês vão pegar e vão começar a ler direito o Evangelho de João. Pega o que eu escrevi para vocês. Eu vou deixar esse PDF, esses pontos principais, no PDF do Café da Tarde com Jesus, no grupo de WhatsApp. Eu mando toda vez que eu finalizo, porque aí vocês vão dizer, nossa, esse cara, ele era um pescador, ele vivia, aquela moça falou isso, porque é isso que a gente precisa compartilhar. A gente precisa compartilhar as coisas boas. Chega, os noticiários compartilham morte, desgraça, porque isso, porque aquilo. É por isso que o mundo vive assim. É por isso que nós estamos detonando o nosso planeta. Nós precisamos nos unir, nós precisamos levar a palavra, nós precisamos levar vida para as pessoas. Não passe seu problema para outra pessoa. Não passe. Você tem Deus. Você tem Deus para você confiar. Chore, grite, esperneia, peça para Ele te ajudar, peça para Ele te dar luz. Converse com pessoas que foram salvas por Jesus. Eu posso dar o exemplo de que eu estava com câncer, estadiamento 4, medula óssea, um câncer dificílimo, super difícil. E eu tô aqui. Eu nunca tive tanta vida na minha vida, eu nunca tive tanta vontade de falar de Deus. Eu não falava de Deus, eu falava de problema, eu refletia problema. Então, como é que você quer ter saúde, quer ter uma vida abundante se você reflete problema? Começa a refletir a luz, começa a acreditar que isso que está escrito na escritura é verdade. É a verdade absoluta, é a verdade da vida. Toma posse disso que você vai ver a tua vida mudar. Gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Eu aceito sugestões, eu aceito tudo. Eu sou livre. Eu sou livre para falar sobre Ele que me salvou. Eu não quero que vocês fiquem presos a rotinas, a religiosidade. Claro que eu aconselho vocês a entrar em contato com Deus todos os dias da vida de vocês, começando a agradecer pela vida, pelo dia que amanheceu, e vocês acordaram, vocês abriram os olhos, reconheçam em volta da sua casa todos os motivos que vocês têm para serem gratos por Deus, né? Porque assim vocês começam a vibrar na energia e começam a reconhecer Deus em todos os seus caminhos, tá bem? Eu agradeço a presença de vocês, compartilhem. Tem muita gente que está precisando ouvir a palavra de Deus, tem muita gente que precisa ser entusiasmado, porque isto é real, isto é verdadeiro. Deus é vida, Jesus é vida. É isto que a gente precisa aprender de uma vez por todas, para viver em plenitude e em abundância. E para vocês que me acompanharam aqui, eu agradeço imensamente. Eu desejo um final de semana maravilhoso para todos vocês. Entrem no grupo de WhatsApp, mais tarde eu vou colocar lá o conteúdo dessa live. Que Deus abençoe vocês grandemente. Segunda-feira, às 15h30, estaremos aqui com a graça de Deus. Um beijo nos seus corações. Fiquem com Deus.